Sejam todos bem-vindos, então, a mais um podcast Café e Contabilidade. E hoje a gente tem uma grata satisfação aqui de receber a Luciana Cota, que é psicóloga, né, consultora de empresas. Bem-vinda, Obrigada, Luciana. Obrigada. Aproveitando já, né, esse momento de apresentações, quem é a Luciana, de onde vem, o que faz? Nossa. Luciana é uma mineira de Ouro Preto que tem formação em psicologia há mais de 20 anos e que sempre teve uma paixão muito grande por pessoas, no modo geral. Mas ela, por mais que seja de pessoas, ela sempre enviesou para a massa. Eu formei em psicologia, sou encantada com a formação em psicologia, mas nunca tive a predominância clínica do atendimento individual. Acho que até pela uma influência familiar, que venho de pais professores, família muito de professores, a gente sempre pensou em públicos. Então, desde o meu início de formação, eu visei o trabalhar em massa. E quando você vem para dentro de empresas, que é onde eu já estou desde quando começou uma faculdade, você tem isso intensamente e sempre com viés de evolução, né? De melhoria, de buscar o melhor, seja no desempenho individual, mas aí é desempenho, já não é só o psíquico, né? Até o resultado final de empresa. Então, minha vida toda foi traçada nessa linha. Aí trabalhei em multinacionais, trabalhei no Brasil, fora do Brasil. Já morei em São Paulo, agora estou morando aqui em Sorriso tem 2 anos e meio, já morei fora do Brasil 2 anos e meio, num país árabe. Então, tenho uma trajetória de entendimento e comportamento humano um pouco diversificada. Perfeito, bacana, maravilha. Eu acho que nós estamos vivendo, né, momentos transformadores, Sim. né? Principalmente quando a gente aborda um tema que é o futuro, né? O futuro das profissões, o futuro do trabalho. Sim. Ou o trabalho do futuro. Sim. Né? Passando por destaques importantíssimos, né? Como, por exemplo, flexibilização do trabalho, trabalho remoto na própria pandemia, né? Um cenário recente, o uso intenso de tecnologias, né? Que dão uma nova dinâmica para esse processo, principalmente para empresas familiares, né? Como estamos aqui, né, numa cidade do interior, Sim. né? Mas que buscam, né, o tempo todo a ferramenta, a digitalização, né, a tecnologia para ser um meio de escalar e de dar velocidade para os processos. Então, na tua visão, como que você vê essas mudanças, principalmente nesse ambiente de trabalho, empresário, né, empregador, colaborador, para os próximos anos? O que está vindo aí pela frente, Sim. diante de tantos cenários, né, disruptivos, de tecnologia? O que a gente pode esperar aí do trabalho do futuro, ou o futuro do trabalho? Sim, sim. A gente tem 2 campos, inclusive um deles ainda é um mito, ainda muito discutido, inclusive dentro dessa área de gestão de pessoas, que é a entrada da inteligência artificial, onde as pessoas pensam que ela vem para substituir as pessoas. É o grande receio. É o pavor, inclusive, de algumas áreas de RH que falaram que, inclusive, nós perderíamos o nosso espaço como gestão de pessoas e pessoas que desenvolvem pessoas. E a verdade é o contrário, né? A gente está indo, na verdade, para um caminho de, foi o que você colocou no início, de adaptabilidade. Então, assim, sim, a inteligência artificial vem substituir algumas atividades, algumas funções, mas ela vai dar a oportunidade de criar outras, né? De fazer com que a gente molde para um caminho aonde você consiga agregar na empresa, porque assim, o viés está muito de trazer resultado, né? E a inteligência artificial, ela vem para facilitar a vida das empresas, do empresário, etc. Como? Gerando dados. O futuro do trabalho está indo muito para essa linha da geração e análise de dados. Perfeito. Isso até dentro do próprio RH, que também é um exercício muito grande, porque a gente sempre trabalhou no campo do subjetivo, da evolução humana e não tinha mensurações. Mas nós também precisamos entrar neste novo modelo
de gerar dados, sejam eles por performance, seja até por um turnover que sempre existiu, né, a questão da rotatividade. Enfim, a gente tem informações, como que é o seu time, qual é a média de idade, qual é a rotatividade, qual é a predominância de funções e soft skills, né, que são as habilidades, né, humanas, aí, não só as habilidades técnicas. Então, a gente tem que adaptar nessa questão da geração de dados. Então, a inteligência vem para ser geradora de dados, mas quem vai alimentar esses dados, aí são as pessoas. Certo. E quem vai analisar esses dados, então, o caminho do futuro é ir para esse lado de entender os dados, primeiro criar, muitos ainda estão no campo da criação, depois alimentar e analisar, que aí dali você vai construindo algo tátil e que aí vem o ciclo para a inteligência artificial, que é alimentar aí a digitalização, que aí se alimenta e aí você alivia principalmente os trabalhos mais operacionais. Ou seja, nós estamos diante de realidades que a tecnologia vem para, talvez, remodelar o papel do trabalho, ou o papel do cargo da pessoa. Né? Da posição que a gente ocupa. Seja automatizando tarefas, seja dando velocidade aos processos, enfim. E informação. E aí, como a gente passa por uma redefinição de papéis, talvez as pessoas vão precisar criar novas habilidades. Exatamente. Como, por exemplo, o próprio conceito do trabalho, que é a criatividade, a inovação, né, a busca por configurações, né, adequadas e ideal diante de diversas atividades, de diversos, né, modelos de empresa. Né? Você acredita que essa robotização, né, como tu já bem disse, o robô não vai substituir as pessoas, Sim. mas as pessoas precisam se remodelar ou se reinventar dentro das atividades que elas desempenham. Sim. Vamos pegar, por exemplo, aqui a nossa empresa. Nós estamos passando por um processo de transformação, de inteligência artificial, os prompts, né, o chat GPT fazendo muita coisa, quer dizer, evoluindo nesse sentido. Mas as empresas usando a ferramenta, a tecnologia e crescendo, eu nunca vi uma empresa não precisar de mais gente. Sim. Quer dizer, a gente cresce e depende cada vez mais de pessoas, de colaboradores. Então, vai realmente passar por um processo, talvez, de remodelagem de comportamento, né? Olhando para o cargo e vendo que realmente a gente precisa criar as novas soft skills. Quer dizer, eu preciso criar outras habilidades daquelas que eu desempenhava ou desenvolvia. Exato. Mas o robô não vai substituir as pessoas. Nunca. E eu falo que a palavra-chave da era que está vindo aí digital é a adaptabilidade. Você precisa entender que o que era feito ou como era feito, eu vou falar de curto tempo, aí, de 10 anos atrás, daqui a 1 ano já é diferente, daqui a 6 meses vai ser mais diferente. A própria pandemia nos deu esse susto para a gente se adaptar rapidamente. E aí foi um caminho sem volta e talvez até uma aceleração de algo que estava indo e, de repente, veio uma catástrofe dessa, mas que acabou tirando alguns bons frutos disso aí, que é essa adaptabilidade. Então, assim, quando você diz que acaba que a robotização vai gerar novas profissões ou novas habilidades? Sim, por quê? Como eu disse, o ponto central vai ser a informação, vai ser a geração de dados. Então, quanto mais dados você gerar, mais informações, mais análise, mais criatividade, mais soluções. Porque a gente tem que ir para o caminho, está muito na moda você trazer soluções o tempo todo. Né? E, então, o ser humano ele vai precisar se adaptar nesta condição de que solução que eu posso dar, porque o robô ele não pensa sozinho, ele precisa ser alimentado. Sim. Então, tem que ter a adaptabilidade de saber alimentar o robô, ou seja, o que ele precisa saber para ele processar e aí gerar informação para mim. Certo. O próprio chat GPT, você só consegue que ele te traga uma boa informação se você souber conversar com ele. Sim. Senão ele fica vazio. Quer dizer, a própria expertise, né, as habilidades é que vão dar o resultado que a gente espera. E isso tem ocorrido muito com a questão, né, de processos, né, e parte tecnológica, né, olhando para o autoatendimento. Sim. Né?
Você vai no supermercado, hoje você já tem o autoatendimento. Você já consegue ter um self-service, que você, né, daqui um pouco os postos aí de combustível, sim, quer sim. dizer, quais essas habilidades que essas pessoas, né, que esses colaboradores vão precisar talvez desenvolver? Existe algum, talvez, não precisa, claro, ser extensivo, mas alguma ferramenta, algum indicador ou alguma habilidade específica para esse novo conceito de produto, de serviço? Olha, até conversando com o nosso trabalho aqui de consultoria, a condição da adaptabilidade do ser humano para os novos processos, para o novo trabalho, vai muito do seu autoconhecimento. Então, como vai ter todo o autoatendimento, né? A maioria é autoatendimento, o próprio, como acabamos de falar do ChatGPT, ele precisa ser alimentado por você. Então, tudo vai começar, vamos colocar aí, com a maior habilidade que as pessoas vão precisar desenvolver, é o autoconhecimento. Para aí, sim, eu saber no que eu sou bom e como eu desenvolvo isso a meu favor. Né? E, obviamente, que nenhum trabalho você vai fazer só o que você gosta. Uhum. Todos vai ter aquela parte que você tem um esforço maior. Certo. Ou uma necessidade de fazer, porque está dentro do pacote. Ninguém trabalha com tudo, adoro tudo que eu faço. Tem a parte chata. Mas você entender em que você é bom e dali aprofundar naquilo e fazer daquilo a sua excelência, você consegue sustentar os outros ou usufruir. E aí, falando de outra ferramenta não, mas outra habilidade, são os relacionamentos. Quanto mais relacionamentos a gente tiver, ou seja, quanto mais cercada de pessoas que alimente as suas necessidades, sejam elas dentro da empresa, para o seu alto desempenho ou para o seu alto conhecimento, vamos dizer, tecnológico ou até habilidades cognitivas, enfim, você quer estudar mais, aprimoramentos, quanto mais relacionamentos você tiver para isso, mais isso se desenvolve. Certo. Ou seja, a rede de relacionamentos associada ao seu autoconhecimento é o que vai fazer você sair na frente em qualquer situação. Porque até aquela situação de, naquilo que eu não sou bom, quem pode me apoiar? Perfeito. Ou aonde eu posso buscar ajuda. E aí, dentro do trabalho, vinculando isso, vem a multifuncionalidade. A gente está indo para um caminho onde é importante você saber no que você é bom e ser excelente naquilo, mas também é importante você saber o todo, porque uma hora, uma coisa ou outra, você vai precisar. E aí eu dou um exemplo. Como psicóloga, minha formação toda é em comportamento humano, em desenvolvimento humano, etc. Mas, por eu trabalhar dentro das empresas e estando muito no viés de trazer resultados para o negócio, que é a proposta do RH agora, é vir nessa linha da performance do resultado, eu precisei desenvolver habilidades como entender estrutura, custo, que são o próprio negócio, a funcionalidade do negócio, para fazer entender para onde o negócio indo e aí sim alimentar as pessoas ou as melhores para cada uma ir para o seu lugar. Eu acho que pegando um gancho bem, né, nessa sua colocação, importantíssima, de que talvez esse seja o novo papel do novo RH sim. para o futuro. Sim. E aí, quando a gente fala de múltiplas habilidades, né, aonde a gente tem, né, o especialista e o generalista, é que cada vez mais a gente precisa entender um pouco de tudo. Por exemplo, na empresa, a gente tem aqui dentro da nossa formação, da trilha do conhecimento, o preparo dos colaboradores para que eles tenham lá na frente uma condição de ser um consultor. Sim. Ou seja, ele precisa sentar com o empresário e ele precisa entender muito além daquilo que ele executa enquanto tarefa, enquanto função, né? Ele precisa entender de DP, de fiscal, de contábil, de societário, de tributário, quiçá de civil e criminal, talvez. A cadeia, né? É uma cadeia, é um conhecimento. Então, assim, me parece que essa multidisciplinaridade realmente é o forro da base da pirâmide. Sim. Ou seja, eu tenho que buscar relacionar, sim, conhecer, estudar, me capacitar, porque o mercado está pedindo. Exato. Né? O mercado está sedente por isso.
E aí é onde que eu volto. O papel de gestão de pessoas ou de RH é esse. Sim. Mudar um pouco a visão daquele conceito tradicional Sim. de DP para passar a assessorar o empresário nessas áreas, nesses pontos específicos. Concorda com isso? Sim, completamente. Até tem se usado muito agora o termo RH 4.0, que é o RH Legal. que acompanha essa digitalização e esse modelo do futuro do trabalho ou do trabalhador em geral. E aí, justamente o RH seguindo essa rota, ele também precisou se reposicionar, né? E sair daquele modelo que eu trabalhei nele um tempo, sim, que era o modelo do apoio, do incentivo, do acolhimento, seja com o colaborador, seja com os líderes, fazia aquele papel de pegar na mão mesmo e fazer junto e criar essa codependência de tipo tudo que fosse relacionado a pessoas teria que passar pelo RH ou o RH teria que saber para poder ajudar a direcionar. Com essa multifuncionalidade, uma das maiores habilidades que vai se desenvolver como soft skill aí é essa gestão de pessoas. Você não precisa ser líder, porque nem todo mundo vai ter a cadeira de líder, não dá. Mas você precisa saber lidar na gestão de relacionamentos de pessoas. E com isso, a questão foi um outro ponto que eu não trouxe, mas que também vai prevalecer, é baseado no autoconhecimento, que é a autonomia. Então, você precisa desenvolver desde o primeiro emprego ali, desde o estagiário, do júnior, etc., até o diretor, a condição dele ter autonomia de gerir o seu, por isso do autoconhecimento para aqueles que não têm time, até o time completo. E o RH ele vai entrar para fazer provocações nesse sentido. E não dependências. Então, assim, quando a gente vai falar desde uma avaliação de desempenho, o RH vai ter o papel de apoiar, por exemplo, na cronologia, no entendimento do que está sendo avaliado, etc., mas o tempo disso, a conversa, e até quando que o gestor quer aplicar, porque pode ser que está na semana da avaliação de desempenho, mas essa semana coincidiu com uma semana crítica para um setor que teve um problema crônico com o cliente. Ele não pode fazer por fazer. Isso é um momento de muita dedicação. Então, está aqui. Você tem seu time para avaliar o desempenho. E ele não precisa ter data. Ele precisa acontecer e ser uma via de mão dupla. Você levar ao seu colaborador a sua percepção e ele também tem que trazer. Por isso, da condição da autonomia. A gente tem que fazer com que essa independência, ou seja, o colaborador sentir a necessidade de trazer as provocações dele e o gestor de receber. E aprender a lidar com esses conflitos. E o RH está ali de apoio, até no sentido, chegamos a uma conclusão que essa pessoa precisa de uma mentoria, o RH direciona nesse sentido, mas não ele ser o filtro ou o caminho para chegar lá. Claro. Ele é o suporte. Perfeito. E aí, assim, não necessariamente a pessoa precisa fazer ou executar, mas precisa entender. Isso. E aí é aquele olhar, aquela visão 360 da empresa. Exatamente. Visão periférica, ou seja, eu tenho que atender e eu tenho que entender, ou seja, eu tenho que me relacionar e eu preciso me relacionar da melhor forma possível, principalmente quando a gente está falando de levar o conhecimento da empresa, a evolução e tudo mais. Eu pego, por exemplo, um cargo, secretária. Minha secretária que atende apenas telefone, apenas que recepciona as pessoas, está acabando. Não vai ter mais. Não vai ter mais. Então, quer dizer, o robô não está substituindo, mas alguns cargos estão desaparecendo. Sim. Por quê? Eles não fazem mais sentido para o processo, não faz mais sentido para o negócio. E o que o RH, pegando um gancho e olhando para esse cenário, precisa entregar cada vez mais é indicadores, performance. Exato. Então, qual é a performance do time diante daquele negócio, daquela estrutura, enfim, daquele objeto, engajamento, retenção. Exato. São os principais aí da produtividade.
hoje, o principal desafio das empresas é a retenção de talentos, você tem que criar formas de medir. Primeiro, como eu falei, detectar os talentos e aí desenvolvê-los. Mas como que você detecta? Aí entram indicadores de performance, de metas, né? Tem a performance de entregas, tem a performance, tem as metas, vamos dizer, comerciais ou as metas estabelecidas na empresa, metas financeiras, etc. Engajamento, comprometimento, com aquela pessoa realmente está envolvida no negócio, além do que ele faz. Quer dizer, aquilo que eu estou disposto a fazer além daquilo que eu fui contratado. Exato. E as empresas que saírem na frente nesse quesito certamente vão passar a ser vitrine até para, né, movimentos aí de turnover ou de recontratações ou de contratações. Nesse sentido, eu acredito que seja talvez um dos pontos principais aí. É entender esse futuro do trabalho e criar cenários, né, para que a gente possa proporcionar. Porque dentro de um recrutamento, de uma seleção, é visto muito isso. Quer dizer, não é só a mão de obra, não é só o trabalhador, as características do trabalhador, né, as habilidades, aquilo que ele faz, experiência, a parte técnica, a experiência. Mas, do outro lado, eu enquanto empresa, também preciso, né, estar aderente a isso. Quer dizer, uma via de mão dupla, né, tanto o trabalhador, o colaborador entregando com as suas habilidades e comportamentos técnicos, enfim, mas a empresa também precisa estar aderente a isso. Isso. E aí quem sair na frente, com certeza, vai ocupar esse espaço aí, né? É o que você falou, vai ser a vitrine, porque assim, por incrível que pareça, parece que está acelerado, mas este modelo de gestão de pessoas com esse viés voltado para a multifuncionalidade, para a retenção de talentos, num modo geral, principalmente falando aí do campo das empresas mais tradicionais e familiares, ele ainda é, sei lá, 5%. As pessoas ainda não colocaram isso como prioridade, porque ainda existem aqueles mitos de que a prioridade é o resultado, é o meu produto, porque se sobrevive se vender e tudo mais. O porém, e aí eu acredito que seja até uma falha do RH, tradicional, que como a gente não gerava indicadores, a gente não conseguia convencer da importância da gestão de pessoas. Certo. Ela era empírica. Certo. Ela vinha sempre com, não, mas você precisa trabalhar mais a sua área de... E agora, como nós estamos entrando neste modelo de parceiro do negócio e precisando trazer mensurações de performance, de rotatividade, porque as pessoas pensam que a rotatividade ela é natural dentro de uma empresa, ela acontece, ela é necessária. Tem esse olhar. Mas o custo que se tem numa rotatividade, eu não estou falando da admissão, da demissão e dos exames. Eu estou falando do custo de integração, do tempo que ele tem para aprender, entender que empresa que ele está, absorver aquilo. Demora uns 2 anos para a pessoa performar com entregas dentro de uma empresa. Então, se você tem uma rotatividade alta, o seu resultado ele pode não aparecer lá no previsto e realizado, mas ele está ali dissolvido nisso. Certo. Então, isso também é um caminho que as empresas precisam ver. E aqueles que saem na frente, apesar de que alguns já conseguem mensurar, que já têm indicadores de pessoas bem claros, mas eles ainda não conseguem trazer isso como o diferencial. Ele é um plus, mas não um diferencial. Mas o caminho, e aí a gente falando das grandes multinacionais, principalmente as de tecnologia, que investem muito nesse viés de pessoas há muito tempo, mostram claramente a diferença de quando você investe e quando não. Investe em pessoas, o que você tem aí de perdas num geral. Então, não vou dizer que vai passar na frente, mas vai andar ao lado ali da performance, do resultado do negócio. Legal. Seja serviço, produto, o que for. Bacana. Eu acho que, né, a gente está num cenário de desafio, Sim. com certeza. Muitas oportunidades surgem a partir dos desafios. Quer dizer, em mar revolto, a gente cria os grandes empresários, né? E é assim. E aí eu vejo como, principalmente, um desafio. Por quê? A gente precisa
olhar para a tecnologia, escalar isso, né? Fazer com que a tecnologia seja um meio, uma forma de dar velocidade de processos, né? Talvez de se relacionar. Mas o grande desafio é gerar os processos internos e torná-los humanos. Por quê? O grande receio, talvez, dessa evolução, né, do futuro do trabalho, é que isso possa se tornar algo frio. Sim. Né? Algo distante, Sim. onde as pessoas não enxergam naquilo ali, né, coisas que talvez enxergavam no relacionamento, no contato, no aperto de mão. Né? Então, ao mesmo ponto que há um desafio, há uma oportunidade. Se as pessoas souberem, ou se as empresas souberem, com o apoio dos RHs, enfim, criando estratégias de negócio, indicadores, né? Essa performance que a gente tanto fala, para utilizar isso como uma forma, um meio de fazer isso acontecer de uma maneira rápida, ou seja, eu ganho tempo, né, na execução e, vamos dizer assim, aproveito bem o meu tempo no relacionamento. Exato. Né, nos indicadores, nas apresentações, que é o que vale hoje para o empresário, é isso. Dentro do contexto, eu não quero saber como que você processa a minha folha. Sim. Quantos dias você leva. Meus impostos, se você faz dessa forma ou não faz, se controla, não controla. Na regra de 3 ou Agora, não me dê problema. Isso. Né, não me dê problema. Então, eu acho que o ponto, realmente, quando a gente olha para o futuro, é que as pessoas possam realmente perceber isso, que a ferramenta vem para dar escala, para que a gente possa alcançar tempo, prazos que antes não era possível. E que vai continuar esse relacionamento, vai continuar, né, o corpo a corpo, o contato. Né? Eu acho que o papel principal do RH em indicadores, em números, é mostrar para o empresário isso. Né? Além de retenção, de engajamento, de cultura, né, as aderências que a gente precisa para o negócio. O caminho é por aí, né? Como a gente está dizendo que a geração de dados vai fazer você provocar profundidade de análises, as análises elas precisam ser trocadas. Não adianta eu analisar sozinho e ficar com aquilo só para mim. Eu preciso ou compartilhar com o meu líder para ver se eu estou no caminho certo, ou trazer para um grupo para agregar outras análises e aí chegar a uma solução. Então, quando você fala de análise, você fala de contato. Não necessariamente tem que ser um contato presencial. E aí, mais uma vez, a pandemia nos trouxe essa habilidade de desenvolver o papel híbrido. Né? E deu para entender que ele funciona bem. Ele não tem que ser o híbrido. Ele não tem que ser 100% online, porque aí também as pessoas não deram conta. Tanto que todas as empresas já estão voltando para o modelo não mais só presencial, mas o híbrido para dar liberdade. Né? Mas a condição de você estar indo para um caminho onde as análises para busca de soluções e resultados vai prevalecer, isso vai necessitar de relacionamentos. Justamente porque é igual a felicidade, não existe felicidade sozinha, ela precisa ser compartilhada. Sim. Análises também, você não consegue, você pode até ser especialista, aprofundar, mas aquilo não vai ficar para você. Por mais que você seja um cientista que está ali aprofundando para analisar e chegar num novo experimento, aquilo, ou ele vai precisar aplicar em alguém para saber se funciona, ou apresentar para alguém para ver se faz sentido. Então, todas as análises precisam de pessoas. Certo. Então, na minha percepção, o caminho tanto do RH para preparar essas pessoas para trabalhar esse nível de criticidade, esse nível de posicionamento, a gente cada vez mais vai precisar. Você não precisa ser palpiteiro, de saber querer falar de tudo e dar um palpite em tudo. Mas você precisa ter posicionamento, mesmo que seja, não tenho o que falar sobre isso. Sim. Mas você precisa ter posicionamento. Então, isso tudo é o lugar que o RH precisa ocupar nas empresas, incentivar, não eu o RH ocupar, mas provocar, aí sim, treinamentos, mentorias, onde incentive as pessoas a se encorajar dentro do autoconhecimento para este novo posicionamento. Não vai ter mais o lugar daquele que venho, faço o meu trabalho, que eu já escutei muito, eu lá na minha empresa eu faço o meu e vou embora. Não vai caber, não vai ter lugar mais para isso.
porque todo mundo vai precisar contribuir. Primeiro que também as pessoas já estão vindo com este viés. O ser humano, volto a falar dessa geração de agora, que é o que ela está influenciando as gerações mais antigas. Eles vêm com... A empresa tem que ter um propósito para eles. Sim. Né? Tipo, ela tem que fazer um sentido. Seja ele um sentido de carga horária. Eu só trabalho 3 vezes por semana, ótimo, que era isso para mim. Seja um sentido de sustentabilidade, um sentido de valor na comunidade ou de desenvolvimento próprio, de conhecimento. Então, com a condição de você buscar um lugar que faça sentido, você vai precisar, primeiro, entender o que faz sentido para você e fazer com que isso compartilhe entre as pessoas. Falando um pouco de jornada, de tempo à disposição, tu acredita que dentro desses desafios que a gente está aí vivendo, é possível jornadas diferentes de trabalho, jornadas reduzidas ou alternativas, ou alternadas, enfim, justamente para que o colaborador possa desempenhar as suas entregas ou desenvolver as suas entregas em horários distintos? Tu acredita que isso é possível nas empresas? Eu acredito que é possível, mas a maturidade da empresa é que vai dar esta condição. Quando eu falo maturidade da empresa, é os papéis estarem muito claros, desde da pessoa ali, desde a senhora da limpeza ao CEO, todo mundo entendendo o seu papel, todo mundo entendendo suas entregas. Aí é possível, porque aí a pessoa... Porque se fala muito que o campo do criativo, e aí nessa questão, por exemplo, da análise, não é o tempo todo que você está disponível para exercitar o seu melhor, né? Aí é uma questão cerebral mesmo, né? Então, as pessoas vão para essa coisa da jornada alternativa, do te dar opções de trabalho para poder fazer com que isso aflore. Mas, primeiro, que nem todos os ramos se adaptam a isso, porque tem empresas que não tem como, tem ramos. O agro, por exemplo. Não dá para poder dar opções de trabalho quando você está falando de safra, quando você está falando... Não tem como. E não só a operação. Sim. A gestão como um todo precisa estar ali na hora que o negócio acontece. Porque a plantação não vai deixar de ser aquela época e nem naquele período. Sim. Então, primeiro que nem todas as empresas vão se adaptar e vão encaixar neste modelo. Então, isso tem que entender. Por isso que eu falei da maturidade. Vai muito do que a empresa como um todo tem de maturidade, de entrega e de propósito. E do que ela oferece para a comunidade. E aí testar. E aí fazer. Mas, assim, no mundo de hoje, aí falando até de Brasil, de mundo não, mas de Brasil, são pouquíssimas empresas que estão nesse nível. E algumas que tentaram, não deu certo, e estão voltando para poder entender assim, o que funciona, o que não funciona. Estavam na parte do teste e voltaram porque algumas coisas não deram certo. O próprio trabalho remoto na pandemia foi um teste para isso, e algumas empresas voltaram porque realmente não deu certo. E estou dizendo de empresas até de tecnologia, que não depende de nada e de ninguém. Mas o relacionamento pesa, a condição do limite, no sentido assim, do líder ter um controle, não um controle arbitrário, mas aquele acompanhamento de perto com os seus liderados. As pessoas precisam desse feedback, desse follow-up. Deixa eu entender o que está acontecendo aqui, como que eu estou, qual que é a minha diretriz dessa semana. Então, tem-se ainda essa carência. Então, eu acho que o ser humano ainda não está preparado para esse modelo. Mas ele está funcionando em algumas áreas ou alguns setores, funciona, mas vai depender do líder e das pessoas que estão envolvidas naquilo ali. Porque aí tem pessoas que, infelizmente, misturam as coisas, né? Ou tem aqueles que sabem lidar e fazem muito bem e dão resultado desse modelo. E aí a entrega é alta e dá tudo certo, enfim. Eu acho que cada atividade precisa testar, cada empresa. E principalmente cada mercado. E cada realidade. Assim, uma das coisas que o RH às vezes apanha é porque ele vem com essa coisa de que sim, dá para fazer, é tudo adaptável, mas assim, você está falando de todos os cenários, de todos os ramos de trabalho, você está englobando tudo, porque é bonito falar nisso naquelas empresas ideais de se trabalhar, bonitas de se trabalhar. E
ali, tanto o microempresário, ou a empresa familiar, ou a loja, como é que uma loja vai ter um trabalho híbrido? Como é que atende o varejo em geral? Um trabalho híbrido, como é que faz? Ah, não, mas aí tem o e-commerce. Tá bom, mas não funciona desse jeito. E o cliente, ele é um cliente que já se adaptou à venda online, ou aqui que tem muito da condicional. Você tem que ir criando as oportunidades, mas não quer dizer que vá todo mundo para esse caminho. Sim, não dá. Perfeito. Não dá. Show, bacana. Eu acho que realmente nosso assunto aí é empolgante. A gente poderia passar aqui um longo tempo batendo papo e conversando, mas já vamos aí para os finalmente. Mas antes eu queria uma última pergunta colocar. A gente está falando muito do futuro do trabalho, dos colaboradores, né? E o líder das empresas, ele também vai precisar se reinventar? Opa! Ele vai precisar ser mais inclusivo, ele vai precisar ser mais participativo, ele vai precisar ser muito mais focado em desenvolver essas pessoas para esse novo cenário. Exato. É isso que vai precisar fazer? Porque como eu falei lá atrás, que o RH está vindo agora com a provocação da autonomia e da independência, cada vez mais o papel do líder vai ser assumir esse protagonismo dentro das empresas. Então, ele vai ter aquele lugar de não é mais só o dono, ou os diretores, ou as cabeças da empresa que tem que tomar as decisões, tem que lidar com os conflitos, não. O supervisor ali, o encarregado, ele também vai ter que ter as suas responsabilidades e entender que o papel dele não é só entregar aquilo que ele faz, é entender que ele tem toda uma trajetória, tanto de carreira, se ele quiser, quanto de desempenho. Então, assim, o fundamental não é nem o líder, o líder é o fundamental. Porque essas coisas têm que vir de cima para baixo. Não se movimenta, não provoque mudança em empresas se em cima não tiver convencido e não... Porque é o exemplo. É o exemplo. É a referência, igual dentro de casa. Então, o líder é o principal protagonista nessa transição. Ou seja, o líder do tempo do ferrão de chicote já não está mais... Não. Ele só ficou já no quadro. Já fugiu faz tempo. Agora ele é só uma foto na parede. Legal, bacana. E o papel é de todos na organização? O líder, claro, é a referência, mas quando a gente fala de comportamento e de evolução, todos têm que estar bem alinhados para que realmente a organização funcione bem. Que é o famoso engajamento, né? É o estar ali, eu estou aqui inteiro, né? Para contribuir e, com isso, eu também evoluir. Exatamente. O engajamento é a palavra. O engajamento gera retenção e a retenção gera o sucesso. Exato. Perfeito. Isso aí. Obrigado, Estou indo como um bom gestor de pessoas. Obrigado. Tomar cuidado para não ocupar o meu lugar. Ô, Renan, longe. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade. Foi um prazer aqui bater esse papo. Igualmente.